Olá, guerreiros, olá, guerreiras, logos na área. Hoje, dia 23, e dia 23 horas e meia do dia 27. Eu acho que faz um tempinho aí que a gente não gravou nada, mas porque não tinha nada pra eu gravar assim, né? Não tava fazendo nada. Então, só não tinha nada pra gravar. Eu tô fazendo tropa aqui na 03. Já mais um tempinho, né, que eu tô fazendo tropa. Deixa eu ver pra onde foi o restante dos cavalos. Não, era só isso aqui mesmo. Fiz 400 e poucos só nesse tempinho. Tô fazendo 2 horas. Tô aumentando a armadura das tropas também. Desses cavaleiros élpitas. Participei de algumas operações. E vou mostrar isso pra vocês. Essa aldeia foi que eu conquistei agora. Numa dessas operações, agora. Deixa eu subir aqui. Dá tempo. Subir aqui a muralha. Tem 8 horas pro ataque bater. E essa muralha vai cair depois de novo. Mas aquela aldeia ali era uma aldeia de pontuação, né? A gente tentou duas hoje. Uma foi o adversário ligou a confusão dos rivais e teve essa aqui que a gente conquistou na minha segunda ida, vamos botar assim. O final de servidor. Os adversários ficam muito tempo offline às vezes. A gente entendeu os horários de um deles e conseguimos pegar a aldeia, mesmo que na primeira vez eu ia junto com o ataque do Zé. Aí não fui porque ele ia passar a aldeia para outro jogador. E depois disso, o que aconteceu? O Zé não conseguiu conquistar, ficou com 3 de lealdade à aldeia. E o outro jogador não iria junto, ele iria pegar a aldeia depois. Então a aldeia acabou ficando lá e eu mandei meu ataque depois e conseguimos pegar do mesmo jeito. Então foi isso que aconteceu. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que também teve uma outra situação. Isso aqui foi eu que matei meu herói aqui. Inclusive eu tenho que botar os pontos no meu herói aqui. Pontos. As atualizações estão muito ruins, gente. Pelo amor de Deus. 100. Pontos de defesa. Isso aqui é 80. Aqui 100. Pronto. E eu vou ter que ajeitar depois as rotas de novo, porque aí eu baguncei a aldeia toda. Tô com 9 ataques vindo, já teve outros ataques. Aqui é só uma defesinha básica no caso, tá? Não é nem defesa. Deixa eu ver aqui, porque eu mesmo não sei, eu só acompanhei os ataques. E depois eu não vi qual é a pontuação dessa aldeia aqui. Eu sei que ela tinha por volta de 2.000, 3.000 pontos de vitória. Mas eu não sei quanto que ela tem agora. Ó, 1.700. Então ela tinha acho que 3.000, tá? 3.000. Porque a aldeia perde pontuação, tá? E agora para esse final do servidor, ó, a minha aldeia Upiana tem uma boa pontuação. A 06 tem uma boa pontuação, que ela está em Salona. Aí nós temos a minha 08, que está em Esparta. A 07. Então assim, a 08 e a 07, a diferença delas é população. Então, população adianta bastante. Eu tinha que ter evoluído mais as aldeias de Esparta. Elas eram aldeias que, num próximo servidor assim, eu sei que eu tenho que aumentar a população delas, transformar em cidade, o que for, para elas pontuarem bastante mesmo. Né? Elas estão numa zona de pontuação. Pronto. Caralhos ali é irrelevante. Tá, vamos para os relatórios, que eu também não vi, tá, gente? Eu não vi os relatórios também. Mas eu vou mostrar primeiro. Isso aqui foi defesa minha que bateu.
Teve um outro rapaz que eu ataquei. Isso aqui foram fakes que eu mandei ontem. Em cima de um cara que a gente vai atacar amanhã. Mas ontem, ontem, eu já tava fazendo... Ontem, né? Aqui, dia 26. Olha a quantidade de fake que eu mandei no cara, tá? Sem nenhum ataque real, só fake. Eu mandei nele, ataque aqui, ó. Bateu as duas. Em aldeias pra caramba. Tá? Aí aqui bateu as 4. Ponto. Vamos voltar aqui mais uma. E aqui, de novo, tá? Vocês podem ver que tem aldeia repetida. As 5. 5. Ou seja, teve ataque às 2 e às 5 nas aldeias dele, tá? Horários próximos, mas não exatamente, tá? Ponto. Aí aqui foi um outro jogador que ele tinha me atacado. Aí final de servidor, eu falei, vou fazer uma viagem, meus tropas não vão ficar parados aqui não. Aí eu fiz uma viagem lá, era uma capital de 1000 e pouco de população, de um farm basicamente. Aí eu só detonei tudo logo, tá? Nada assim demais. E é aqui que são elas, deixa eu ver. Aí aqui tem aquele jogador que eu peguei, a minha aldeia 16. Ele também tem uma aldeia em Elilai. E eu fui lá quebrar essa aldeia. E entenda o seguinte. Por que eu fui lá? Eu acabei não comentando. Mas, de novo, né? Eu sempre fico olhando a movimentação dos jogadores. No caso deste jogador, essa aldeia, ele não tinha população nessa aldeia. E aí ele começou a aumentar a população nessa aldeia. Quando a população parou de subir, eu ataquei ele. Ou seja, depois que ele terminou de construir tudo que ele queria construir, eu fui lá e quebrei tudo. Então, ponto. O que eu acho que era o ponto aqui? Ele talvez quisesse me atacar ali em Caralhos com essa aldeia. Talvez, gente, é uma suposição. Por quê? Porque ele construiu tudo necessário para poder fazer tropa de ataque. Ele construiu oficina, ele construiu pontos de neon militar, casa de ferragem, estava de 18, edifício principal 20. E repito, apesar de ser a aldeia 05, não é a 05 dele, porque essa aldeia não tinha população. E de repente subiu. Eu falei, opa. É uma aldeia que fica num ninho ali, ó. Cavalaria 20. Moinho, campo de cereal. Deixa eu baixar um pouco aqui o zoom. Campo de cereal, celeiro. Eu mandei tudo aleatório, gente, pelo seguinte. Eu mandei ataque suficiente para quebrar quase tudo. Então, esconderijo, padaria. Depois eu vou explicar isso aqui também. Isso aqui já é o nono ataque, tá? Eu mandei o ataque com 14.000, com 12.000 cavalos, era o primeiro para limpar, né? Aí passava 4 ataques, tinha 800 opletas com as cartas. E aí depois só catapulta. Aqui foi campo de cereal. Aí depois só catapulta. E depois vai ter mais um ataque ali com opleta, que aí vai ser o 12º. 12º? 13º. Poço de barro. Ó, oficina 20. Alvenaria. Eu não sabia o que ele tinha nessa aldeia, tá, gente? Eu não espionei, eu só ataquei, né? Armazém. Edifício principal. Não, celeiro. O outro celeiro a 20 foi pro saco. Campo de cereal. Internet tá meio... Ó, campo de cereal. Mina de ferro. Ponto de reunião militar. Do 20 pro 0. Outro armazém. E ponto. Vamos voltar aqui para eu poder clicar lá na aldeia e mostrar. Ó, ficou 100 e pouco, tá? Essa aldeia tinha 700, 800, 900, alguma coisa assim. Não gravei, porque não me importava gravar isso na hora, tá? Tá, aí aqui
foram os ataques que eu fiz. Cadê? Aqui com a 12. Abrir. E abrir. E aqui, abrir. E abrir. Aqui foi o ataque que eu fui acompanhando o Zé, né? Não, desculpem. Esse aqui eu não acompanhei o Zé. Esse aqui foi o ataque que eu fiz para poder tomar a aldeia que já estava com 3 de lealdade. Esperando que o cara não estivesse, tá, gente? E por mais que eu esperasse que o cara não estivesse, perceba isso aqui. Ponto. O segundo ataque, né? O primeiro tá às 24:17 segundos. O segundo às 24:17 segundos. São dois ataques seguidos, né? Um do outro. No mesmo segundo. Os chefes, e eu botei um pouco de tropa de defesa, né? Tecnicamente de defesa, para ficar na aldeia, com um pouco de espião, né? E aí as catapultas aqui, paciência. Só para o caso dele ter feito e tudo, alguma coisa assim. Acabei quebrando padaria e bosque. E ficou lá os meus 3 chefes que morreram depois, a posterior. Vou mostrar como é que eles morreram. E aqui foi o ataque que eu segui o Zé, né? Com o Arit. O cara ligou a confusão única dos rivais e não teve o que fazer. Não deu para quebrar a... Não deu para quebrar. Aqui eu fui só com 2 chefes, né? E eu fui apoiado com grande celebração em ambos os ataques, tá? Para pontuar isso também. Deixa eu pegar logo isso aqui. Ousadia. Tá. Ué. Bugado pra caramba. Tá. Fechar. 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 E fechar. Aí pronto. Aí aqui foi, ó. Sadia. Sadia. Ó, aqui 4, tá? 8 e 4. Eu conquistei a aldeia. 8 e 18 bateu 3 ataques, tá? 14 minutos depois. Então, a forma como eu ataquei foi sim importante. Digamos que essa tropa aqui bata e tivesse mais tropa do que tinha, batesse logo em seguida, eu não ia perder minhas tropas de ataque. E eu poderia ter perdido caso fosse uma tropa maior, etc, etc, etc. Então aqui, ó, o cara veio para conquistar a aldeia que já estava, que a gente já tinha atacado, né? Então então o rapaz não estava, aquele de quem a gente conquistou a aldeia, não estava online. O próprio companheiro de guilda dele percebeu que ele não estava online e no lugar da gente conquistar, ele tentou ele conquistar, né? E deu ruim para ele, né? Perdeu aqui. E aí ainda bem que eu estava aqui com a defesinha aqui. Mas perceba, né? Esse aí era o Zé que estava na conta, tá, gente? Eu estava dormindo. Então o Zé tirou os espiões, tirou o chefe, tirou a catapulta, tá? Fez bem. E ficou lá as tropas que eu mandei para defender. E defendeu, conseguiu defender, né? Matou o chefe dele. Matou o outro chefe, os outros chefes dele também, ó. 4 chefes, tá? Ponto. Então é detalhe, tá? É detalhe. E matou o outro chefe dele. Ponto. Foram 5 chefes. São detalhes que fazem diferença. Este cara, se eu não tivesse mandado defesa junto, eu ia ser obrigado a botar minhas tropas de ataque para defender, tá? Sem saber com o que ele vinha, entendeu? E beleza, já tinha residência aqui, né? Mas deixa eu ver aqui, só para pontuar, ele ativou ele gastou ouro fazendo nossa, gente, eu esqueço o nome às vezes. Para ativar a confusão dos rivais, ele fez ali a construção que dá para você ativar os itens de os poderes anciões. Tesouraria. Ele fez a tesouraria no ouro e ligou a confusão dos rivais, fez a residência e ponto. Então, talvez mesmo o cara passasse, ele não ia conseguir conquistar a aldeia, tá? Ponto. Vou voltar aqui, fecha. Tá, fecha aqui também. E aí, beleza. Depois, 1 hora da manhã, né? 8, 1 hora da manhã. O cara ficou doido, veio
Ó, aí veio aqui com um ataque em assalto e um ataque em sequência mesmo. Então o ataque em assalto está aqui. Só para poder tentar ver o que tinha. Não viu nada, porque olha no que ele bateu, né? 14 mil de pretoriano, 18 mil de lanceiro, 13 mil de coisa, 58 mil de falange, 36 mil de cavalo desse aqui, maravilhoso. 13 mil de coisa, 14 élpita. Muito bom, de escudeiro, né? 13 mil escudeiro. Ponto. Depois ele veio com 22. Isso aqui é uma tropa pesada, gente. Uma pesada demais. Meu Deus do céu. Isso aqui realmente é... Defender isso aqui foi gostosinho demais, tá? Mansão do herói de 14 para 10. Mercado de 19 para 16. Muro danificado de 20 para... Aí vocês percebam a diferença dessa barreira aqui, tá? Para a barreira do Uno, que é uma bosta, né? Enfim, a barreira dos Teutões ela é bem resistente, cara. Por mais que ela dê menos pontos de defesa, mas ela fica em pé, pô. Então, é um detalhezinho, né? Aí, beleza. Tinha lá uma quantidade enorme de defesa, né? Ó, 95 mil. Nossa, essa defesa foi muito boa, tá? 36 mil. 35 mil de álpita. Nossa, velho. Que defesa, que defesa. Muito bom. E aí o cara perdeu, né? Imperiano, gente, é uma tropa muito forte. É uma tropa extremamente forte. Imperatórios também são cavalos fortes, mas o Caisares é que, por exemplo, aqui tu tem 30, 38, né? Se vocês lembrarem no 5x que eu tomei um ataque com 19, quase 20 mil de Caisares também, é muito forte Caisares, né? Mas equivale aqui, no caso, equivale. Esses 38 mil aqui, por exemplo, é superior àquele lá, e é superior os imperianos aqui aos legionários que foram daquela vez, né? Bom, então essa defesa aqui eu achei que foi fantástica, tá? Porque essa tropa aqui é muito forte. Isso aqui, a força de combate que bateu aqui foi muito alta. Ó, 11 milhões de pontos de ofensivo, tá? E a defesa tinha 33. Ponto. O cara perdeu 70 milhões de recurso com a morte das tropas. E os defensores, nós perdemos 49 mil, quase 50 milhões, né? Ponto. Aí, depois disso aqui, foi catapulta para um caramba, né? Tá? Muita catapulta que o cara perdeu. Tudo ficou. Aí eu não vou mostrar todos, mas só para saberem, né? Aí foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ponto. Tá chegando reforço pra caramba aqui. Deixa eu só ver o que tá chegando de cereal. $52 Doctor. Bom, maravilha. Muito bom. O Zé fez um excelente trabalho. E uma coisa a se dizer, gente, o Zé é o primeiro servidor dele. E tá fazendo um servidor realmente extraordinário, né? No que se refere ao tempo que ele demanda. Ele comete alguns erros muito normais de falta de experiência mesmo. Ó, hoje, por exemplo, a gente não tomou essa aldeia aqui, antes, no ataque dele sozinho, porque ele não sabia que a grande celebração era a única que bufava os chefes. Então ele mandou uma das aldeias com celebração normal, e não grande celebração. E aí ponto, né? Não deu pra conquistar, porque ficou por 3 de lealdade à aldeia. E aí eu tive que mandar o outro ataque e tal. Mas percebam, né? Só uma questão dele não sabia. Que ele não sabia. Mas fora isso, o ataque foi feito direitinho e tudo mais. Enfim. Uma outra coisa também. Eu tô vendendo todos os meus itens. Só para poder pontuar logo isso. E eu não tô nem dando lance neles, tá? Eu só tô deixando sair. Por quê? Porque eu tenho uma porrada de coisa para vender, gente. Como assim, Logos? Como você tem uma porrada de coisa para vender? Isso aqui, ó. Entendeu? Eu tenho uma porrada de coisa para vender. Eu preciso de vários dias para poder conseguir vender essas coisas. Então, eu já boto para vender isso aqui.
Eu só consigo fazer 3 vendas no dia se eu ficar em cima. E eu não vou ficar em cima direto. Como assim? A cada 8 horas eu vim aqui, ver o que saiu tudo e aí botar já logo para vender lá e tal. Não vou fazer isso, gente. Então, tem coisa aqui para vender ainda. Eu quero fazer toda a prata possível, né? E ponto. E o Zé, ele estava aqui na conta, né? Ele precisou subir no ouro lá. E preste atenção no detalhe, para você entender o que é o caráter de uma pessoa e a consciência que ela tem. Eu voltei aqui e eu vi que ele colocou 20 de ouro na conta. Eu tinha 300 e pouco, mesmo assim ele não usou o meu ouro, mesmo ele podendo usar, porque eu deixei aberto para marcado para ele usar tudo direitinho. Mas ainda assim ele ficou na dúvida. E pô, eu falei com ele, ele podia ter esperado eu voltar. Ele gastava e esperava eu voltar para poder perguntar, pô, eu gastei, podia ter gasto, tal, não sei o quê. Ele ia sentir pela minha resposta se podia ou não, ponto. Mas o que acontece? Normalmente, chega nesse momento, se eu não pudesse ter gastado o ouro e ele gastou, e ele me pergunta quando eu chego, eu posso ficar sem jeito de falar, putz, não era para gastar não, velho. Pô, normalmente qualquer um vai responder por educação. Não, tudo bem, eu entendo que foi necessário, tal, tal, tal. Então, ele acabou colocando o ouro antes de eu chegar, para eu não ter que passar por essa situação de constrangimento caso não pudesse ter sido gasto o ouro. Tal. Enfim, eu falei com ele que podia ter gasto mesmo, não tinha problema realmente nenhum. E na próxima ele pode gastar tranquilo, que não tem problema. Mas entenda que isso aí é um detalhe da consciência, que é muito de você. É nesse tipo de detalhe que você entende como é essa pessoa com quem você está lidando. Né? Esse cuidado, essa, 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 esse detalhe no comportamento. É assim que você realmente percebe como as pessoas são, nesses detalhes. E ponto. Achei só que devia falar porque tem o lado oposto disso, né? Tem jogadores que têm o oposto disso, né? Eles jogam com essas circunstâncias para poder fazer alguma coisa, te deixar numa situação onde você não pode negar, onde você não pode falar que não, onde você fica numa situação de ter que ser complacente com o que está acontecendo, mesmo que não seja do seu agrado, porque você falar que, putz, não tem problema, não sei o que, é constrangedor, é chato, é não sei o que. E a gente consegue sentir essas coisas, né? Então, se uma pessoa ela faz você passar por essas situações corriqueiramente, acende um sinal de alerta aí que essa pessoa tá te, como eu posso dizer, é porque usar essa palavra é meio chato, tá abusando de você. Mas é mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos isso. Não tem como as pessoas não perceberem esses pontos. Nós percebemos esses pontos. Você percebe, eu percebo. Quando uma pessoa ela se usa dessas situações para ficar te pressionando, tem coisa errada aí. No caráter dela, na situação, no que está acontecendo, enfim, tem coisa errada. Tenha coragem para dizer não, sabe? Por mais que as situações. Por que eu tô querendo dizer? Vamos recapitular um pouco. Aqui não tinha problema nenhum. Mas vamos supor que tivesse problema. E eu quero mandar o ouro para o outro servidor e tal, não quero usar. Aí ele usa uma vez. Depois, não, preciso de você para pegar uma outra aldeia lá e não sei o que, tal, tal. Aí pegamos outra aldeia. Aí a outra aldeia também vai sofrer ataque. Aí usa mais ouro. Aí eu ainda tenho pontos de cultura. Não, agora você dá essa aldeia para outro jogador que a gente vai fazer outra coisa. Perceba que a pessoa, aí nesse caso, ela já está não se importando com você. E você tem que entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode gastar, o que você não pode gastar, quais planos você pode participar e quais não. E qual é a hora que você tem que dizer não. Tipo, não posso, porque essa aldeia aí vai começar a sofrer ataque e eu não vou poder defender, porque eu não posso gastar ouro para subir os muros e essas coisas. Então não posso participar disso aí. Se for outra coisa que eu não preciso gastar ouro, eu posso fazer. Tipo, eu posso ir no ataque, bater na frente ou bater atrás, conquistar. Mas eu não vou poder subir a tesouraria no ouro, não vou poder subir um muro no ouro, não vou poder aumentar, subir um celeiro no ouro, caso precise. Porque aí eu vou gastar muito ouro, não tem como gastar. Ponto. Mas acho que deu para entender. Por mais que eu tenha me enrolado um pouco, eu quis acabar falando de uma coisa complexa que não tem nem a ver com o que aconteceu, né? Mas me lembrou, né?
Porque já houve servidores onde eu fui pressionado a fazer coisas que estavam fora do meu alcance. E assim, quando você não tem dinheiro, quem tem, às vezes, não consegue entender qual é a tua realidade. Ponto. Como já teve um caso do amigo que eu não tinha dinheiro da passagem para poder ir para onde a gente queria sair. Aí eu falei, pô, mano, não tenho dinheiro, não tem dinheiro. Aí ele, pô, mas você não tem nem a passagem? É, eu não tenho nem a passagem. E o que eu quero dizer com isso? Esse colega meu, nessa época, quando ele falava que ele não tinha dinheiro, ainda assim, ele não tinha dinheiro para viajar para Paris, porra. É isso que ele queria dizer quando ele falava que ele não tinha dinheiro. O meu não ter dinheiro era eu não tenho o dinheiro da passagem para poder ir aí pra gente sair fazer alguma coisa. Não tem. Nem a passagem, nem a passagem, não tem. Por quê? Porque depois vai fazer falta no meio da semana. Esse mês eu tô zoado, não tem mais o que eu posso fazer. Então assim, ele não conseguia só entender. E em alguns servidores, por mais que eu seja bom jogador e tal, tem coisas que eu não posso fazer. Que eu tenho que respeitar o tempo do jogo. Ou seja, às vezes eu não podia participar de algumas situações onde eu claramente ia ser exigido gastar ouro. E ponto, não tinha o que fazer, gente. Era tão simples quanto isso, sabe? Deixa eu ver. Ó, aí agora chegou cereal demais. Oferecer. Tô sem mercador. Putz, pior que tem 46 mil. O que acontece, gente? Eu vou acabar desperdiçando 46 mil de cereal? Vou. Enviar. Um, dois, três, quatro. Dá pra um. Quanto tempo? Putz, 1h47. Vou ter que deixar desperdiçar mesmo. Transporte dá 12, transporte dá 12, transporte dá 3. Eu tenho que parar as rotas. Que essas rotas quem fez foi o Zé, mas essas rotas elas estavam aqui, acredito, para aquela defesa que tinha antes, sabe? E ponto. Eu não vou fazer isso aqui com vocês vendo, e até eu ia fazer isso aqui antes, mas acabei não fazendo. Vou dar uma, desativar. Acho que ele acabou usando uma outra rota que já estava aqui. Agora não tem mais aquela montoeira de defesa, então não precisa, né? Essa aqui dá 12. 14. Desativar. 28 minutos. Aqui é 16, deixa eu ver. Só pra mim ver se a 16 está enviando. Não. Foi? Não, foi. Mas aqui eu vou ativar de novo. Não era pra me ter desativado não. E na 10. A 10 ele tinha avisado que ele tinha feito rota da 10. Aqui tá indo pra 12. Ué, então não era da 10. Era da onde? Vamos voltar lá pra ver. E essas rotas, eu vou acertar essas rotas aqui para evitar esse desperdício. A3, A3, tá, dá 13 e dá 12. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. $69.000. Tá. Acabou que era muito tempo de mercador, então eu vou só botar lá no mercado de novo. Parece que eu desperdicei, mas eu não desperdicei não, tá, gente? Porque ele ia ser desperdiçado de qualquer maneira. Vai chegar ali mais do que o que eu preciso de novo. E aqui também, uma coisa. Quando vocês forem colocar no mercado, não coloca uma porção. Bota um de cada vez. Só um por um. Para você poder desfazer um, se você precisar. Dois, se você precisar. Tá? E não mais do que isso. Que aqui agora eu tenho 70 e eu não consigo tirar os 70. Tá? Para eu tirar esses 70, a aldeia tem que estar muito na merda. Entendeu? Ponto. 26 minutos. Isso aqui é só um assalto, tá, gente? Então, ponto. Vou ficar fazendo aqui a barreira e tal.
Falta mais eu mostrar mais alguma coisa aqui? Acredito que não. Não, não tenho mais nada aqui. Eu só matei meu herói aqui para poder mandar ele para 01, para poder mandar ele de reforço para cá, como reforço, ponto. E é isso. Bom, vou ficar por aqui. Tem mais nada para declarar. Nós estamos tentando pegar pontos de vitória dessas aldeias da GIF ainda. Deixa eu ver aqui. Aliança. Em primeiro. Tá? 100 mil de pontos de vantagem ali e tal. Ó, nós tínhamos 60 jogadores, agora nós temos 57. Tem uns jogadores que eu acho que é... Pessoas, não jogadores, pessoas. Que são meio problemáticas demais, velho. O jogador, ele atacou um cara da Rê. Estamos ganhando e perdendo. Tem uns ataques da Rê e da gente contra a Rê e tal, naqueles setores e tudo. E teve um que saiu. Ó, eu conquistei a aldeia desse cara aqui. Petó. Petó, se eu não me engano, é algum nome grego, velho. Ou, não, não é, porque é CH. Mas lembra alguma coisa, Peitó, Petó. Lembra algum caractere grego, arcaico, de filosofia e tal. E ponto, gente. Vou encerrar por aqui, não tem nada para mostrar mais. É isso, vou ficar por aqui. Valeu, forte abraço, falou.